Minha esposa manda um abraço para os irmãos. Meu filho não, porque ele não faz ideia, né, de toda essa dinâmica, né, de o pai pregar numa igreja, outra, aquela coisa toda. Eu estou muito feliz de estar aqui pelo fato de alguma forma estar no ambiente de gente que eu conheço e que me conhece, né? Então, ver o pastor Raia aqui me surpreendeu, porque ele foi pastor da mesma igreja que eu antes de mim. E quando converso, né, com o irmão Carlos, amigo de um pastor que, quando eu fui para Belfor Roxo, era o presidente da Belfor Roxense, e me deu bastante oportunidade, né? Pastor André, além de ir na minha posse, né, e a igreja que eu pastoreava, muita gente não ia, né? Então, só o fato dele ir na minha posse, eu já me senti prestigiado. E ele me chamou para ser o orador da Assembleia Belfor Roxense, da Associação Belfor Roxense, e foi a primeira vez, né, em 17 anos de ministério pastoral, que eu fui pregador de uma Assembleia Associacional. Então, muita alegria mesmo. E quando o irmão Carlos falou do pastor Cláudio Nunes, pastor Cláudio eu conheço de conselho de convenção, né, de muito tempo atrás, e há alguns anos ele me chamou para pregar lá na igreja dele. Então, eu só não conheço vocês, mas eu conheço quem conhece vocês, vocês conhecem quem me conhece. Então, é um clima muito legal. Mas acredito que ninguém quer ouvir a história do carteiro. As pessoas querem receber a carta, né? Eu sei que vocês não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas como o microfone está na minha mão, eu abusei. Mas vamos para aquilo que interessa, para o motivo de eu estar aqui, que é conversar com vocês a respeito da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. A gente vai estar batendo um papo sobre algo que não é novidade para os irmãos, certo? Não é nada que os irmãos já não saibam, mas eu lembro de uma frase do historiador Leandro Carnal, em que ele diz que esforço é banho. Você se esforçou mês passado, tem que se esforçar esse mês. Você se esforçou semana passada, tem que se esforçar essa semana. Você se esforçou ontem, tem que se esforçar hoje, porque senão fede. Então, a gente aqui não está fazendo nada que os irmãos não saibam, mas eu não sei se dá para perceber que ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedras pequenas. São coisas do dia a dia que às vezes a gente descuida. É aquele dente que a gente não escova, é aquele fio dental que a gente não passa no dente, às vezes aquela higiene íntima que não é feita, aí daqui a pouco a gente está com doença, daqui a pouco a gente está com um problema grave de saúde, às vezes aquela água que a gente não bebe, certo? Então, muitas vezes a gente se compromete por causa de decisões simples que poderiam ter sido tomadas. Eu costumo falar para as pessoas que é normal a gente pedir que Deus abençoe o nosso casamento, só que Deus não vai falar com licença, por favor, me desculpe e obrigado para minha esposa no meu lugar. Então tem coisa que eu preciso fazer. É muito comum que as pessoas queiram que a igreja cresça, só que Deus não vai ser educado com visitante no lugar do crente. Então é normal que as pessoas queiram aumento de salário, mas se o indivíduo ele não se dedica, não se esforça, não é proativo, Deus não vai fazer isso por ele. Então a gente está trazendo aqui algo que todo mundo sabe que deve ser feito, todo mundo sabe que deve acontecer, mas na caminhada parece que a gente vai meio que num piloto automático e fica esperando, né? Que Deus abra uma porta, que Deus faça um milagre, que algo aconteça. E o meu trabalho aqui é fazer aquele trabalho de mãe. Não sei quantos aqui lembram de quando sentiu raiva de mãe, né? O problema do ofício pastoral é esse, é o ofício do desagrado. É claro que, por exemplo, numa situação como essa,
acredito que a tendência natural é de sempre parecer um agradador, mas se nossas mães nos agradassem, nós não cresceríamos. Até porque aqueles que são muito agradados por mãe, eles são uma praga no casamento, né? Porque eles tratam a esposa como segunda mãe deles. Mas aqui não é assunto de família. Vocês repararam que a culpa é do irmão Carlos, que falou que era para eu ter o tempo que tivesse, e eu estou abusando aqui com coisa desnecessária. Meus irmãos, a proposta que a gente tem, né, é fazer... Não, a gente vai lendo, coloca logo o slide, isso. A proposta que a gente tem aqui é fazer uma pergunta que pode parecer óbvia para nós, a resposta, mas que se a gente desbanalizar o banal, a gente vai fazer uma reflexão profunda. Que a pergunta é: o que a igreja é? Porque diante de uma pergunta desse tipo, o que a igreja é, a gente para refletir a respeito do que a gente está sendo. Por exemplo, hoje eu acredito que a sociedade, acredito que até internacional, mas como me interessa a brasileira, a gente vive hoje uma crise muito grande de masculinidade, né? O que é ser homem hoje? Eu confesso para vocês que hoje para mim isso não é muito claro, não é muito claro. A figura masculina para mim hoje tem sido muito ausente, ou fisicamente ou moralmente. Se nós observarmos bem, quem mata no peito a maioria dos problemas em casa é a mulher. Quem muitas vezes defende a família é a mulher. Diante de uma dificuldade financeira, quem geralmente vai muito para a batalha para trazer alguma coisa é a mulher. Diante de algumas dificuldades, né, com parentes e tudo tal, muitas vezes, qual é a pessoa que mais sofre para organizar as coisas? Na maioria das vezes é a mulher. E aí alguém pode pensar assim: o pastor Roberlão está pegando o caminho da maioria dos pregadores, né? Como a maioria do público nas igrejas é feminino, então a gente bate no homem, as mulheres gostam, né, e dá tudo certo. Mas a questão não é essa. Hoje ser homem, o que é ser homem? É meio confuso. É meio confuso, porque se você é firme, você é macho tóxico. Entende? E aí, se você, por exemplo, é um camarada que quer proteger a sua família, então você é um controlador. Se você cede lugar para uma grávida no trem, você está dizendo para ela que ela é inferior a você. Então é um negócio meio doido, né? Hoje em dia é complicado ser homem, né? Então a gente observa que se você chegar e perguntar o que é ser homem hoje, não é muito simples de responder. Não é muito simples de responder. Sem falar que ainda tem a questão: que homem? Homem cis, homem trans, né? Ainda tem um negócio desse. Mas assim, por que isso? Porque a gente parece que perdeu aquela ideia do tipo: o que é um sapato? A gente sabe. O que é uma televisão? A gente sabe. O que é uma cadeira? A gente sabe. E aí, nisso que a gente sabe o que é, a gente tem uma ideia do propósito, para que existe. Se eu chegasse, por exemplo, aqui e perguntasse: gente, para que existe um relógio? Para que existe? Por que eu me atrevi a perguntar a vocês? Porque todo mundo sabe. Agora, quando se fala o que é a igreja e para que ela existe, aí depende. Porque tem aquela pessoa que entende que a igreja ela existe para ela mostrar os seus talentos. Talentos que ali na churrascaria não tem utilidade. Talentos que de repente numa empresa não teriam utilidade. Mas ali na igreja, no horário nobre, todo mundo vai ouvi-la cantar. Todo mundo vai ouvi-la falar, né? E se ela chegar atrasada, se ela não chegar, se ela for, se ela não for, ela continua mandando e desmandando naquilo ali. E aí ela acha que aquilo ali, né, é o lugar dela.
E ninguém tira ela dali, porque se tirar, quem tentar tirar, a vida dela vem no inferno. Então a gente observa que assim, para algumas pessoas igreja é isso, para outras igreja é aquilo que tem aquele jeito de ser igual 1900 antigamente. Eu nasci assim, eu cresci assim, e tem que ser sempre assim. E aí quando vai ver, a gente não vai lá para o Novo Testamento. O que Jesus disse que seria a igreja? O que Paulo disse que seria a igreja? E como essa igreja responde às perguntas do seu tempo? E aí quando vai ver, não, a igreja é o que eu quero que ela seja. E aí, por exemplo, irmão fulano tem embate com o irmão Beltrano, porque cada um tem uma igreja segundo o seu coração. Eu tenho uma ideia de igreja, você tem outra ideia de igreja, o vizinho que está do seu lado tem outra ideia de igreja. Se uma família é membro da igreja, cada um tem uma ideia de igreja. A menina de 16 anos tem uma ideia de igreja, o vozinho de 60 e pouco tem uma ideia de igreja, né? 60 e pouco não, o cara se sente o tiozão ainda, né? Então, eu não sei se dá para você observar que assim, cada um tem uma ideia. Mas agora, o que as escrituras dizem para nós? E aí, a partir disso, é que a gente para pensar, peraí, se um relógio existe para marcar a hora, então eu não estou muito preocupado se ele é de ouro, se ele é de prata, eu estou preocupado se ele marca a hora. Se ele é digital, se ele é de corda, não sei, ele marca a hora, isso é mais importante para mim. Claro que se eu perguntar para que serve o celular, vai ficar um pouco mais complicado. Mas já reparou, por exemplo, o indivíduo ele tem um aparelho celular que faz um monte de coisa, só que o camarada comprou para pagar em 48 vezes, então crédito não tem, então não serve para ligar. Mas o que acontece? Quantas vezes as pessoas elas não percebem a utilidade de algo? E aí eu preciso parar para pensar, o que é uma igreja? Para que ela está plantada aqui? Qual é a relevância dela nesse bairro? Qual é o papel dela na minha vida? Qual é o meu papel na vida dela? Em que essa igreja muda com a minha presença aqui para melhor ou para pior? Em que a minha vida melhora ou piora depois de vir para cá? Qual é a relevância dela na localidade, de modo que se hoje ela encerrasse os seus trabalhos, o que mudaria nesse bairro? Se não no bairro, pelo menos na rua. Quem sentiria a falta de nós? E aí, a partir do texto, eu fiz um resumo, caso você esqueça de um monte de coisa que eu vier falar, pelo menos você viu. Uma casa espiritual que precisa evitar e extrair toda e qualquer sujeira. Uma casa espiritual que precisa fazer isso sendo fundamentada na vida e nos ensinos de Jesus. E uma casa espiritual construída com vidas consagradas a Deus. Então, o básico do básico é uma casa espiritual. Então nós estamos aqui não necessariamente como um CNPJ, como uma instituição religiosa. Nós, obviamente, temos o estatuto como uma resposta social, nós temos os documentos constitutivos da igreja para mostrar para o poder público o que a igreja é e o que a igreja faz. E aí, eu não sei você, mas na minha caminhada cristã, eu vejo muito crente recorrendo ao estatuto como o estatuto se fosse Bíblia. Não sei como é aqui em Mesquita, mas lá em Caxias, onde eu moro, os crentes são muito assim. Quando eles têm uma diferença de opinião com alguém, eles vão logo para o estatuto. Quando o estatuto, ele não é para convencer o crente, porque o crente deveria obedecer a Bíblia. Se o crente não obedece a Bíblia, ele respeita o seu irmão. Se o crente obedece a Bíblia, ele respeita a autoridade do seu líder. Agora há pouco, o professor estava naquele gosto, com a escola bíblica, ele lembrava do horário, ele lembrava da liderança do irmão Carlos falando sobre a questão do cumprimento do horário.
Isso não precisa de estatuto. Se a gente precisa recorrer ao estatuto para um irmão respeitar a autoridade do outro, já deu ruim, gente. Se a gente precisa pegar um mecanismo que vai para a justiça dos homens, a gente, já perdeu as estribeiras há muito tempo. Então, nós observamos que a igreja, ela é uma casa espiritual, e essa vida espiritual se reflete no trato externo. Então é justamente aí, quando nós pensamos de uma igreja evitar e extrair toda e qualquer sujeira, tem a ver com todo o empenho. Para quê? Para que a gente não venha prejudicar a força do nosso discurso. Como você vai falar de paz praticando guerra? Como você vai falar de verdade praticando mentira? Então, há um trabalho em nós, apesar da nossa humanidade, apesar da nossa limitação, de fazer todo o possível para dar veracidade ao nosso discurso. Por causa de Deus? Não. Se você fizer uma besteira, Deus perdoa você. É claro que muitos de nós, com a nossa régua moral, nós temos algumas dificuldades com isso. Por quê? Eu não cometo o mesmo pecado que você. Então, como eu não faço isso, eu falo assim, não, mas tem coisa, esse tem coisa, geralmente é coisa que eu não faço, né? Porque é muito mais fácil eu julgar o outro naquilo que eu sou bom. Só que o que está em questão não é o perdão de Deus ou a graça de Deus, é a validade do discurso. Porque Deus perdoou você, Deus viu você chorando lá pedindo perdão, teu vizinho não. Entende? Deus te deu mais uma chance, mas de repente sua esposa não. Deus pode restaurar você, mas você vai ter que ficar todo dia ouvindo alguém jogar na tua cara aquilo que você fez. Isso não tem a ver com Deus. Vide o caso de Davi. Deus perdoou Davi, mas a fatura chegou. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, desdobrando para os pontos, você pode ler o tópico que está ali, por favor? A igreja é uma casa espiritual, precisa evitar remover toda e qualquer sujeira. Então, nós observamos que precisamos evitar e remover toda e qualquer sujeira. Quando eu penso em evitar e remover toda e qualquer sujeira, eu gosto de falar de algoritmo de rede social. E eu vou pegar uma experiência particular minha. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema. Mas, tiozão, internet, falta de experiência, certo? Aí vou eu lá criar uma conta no Instagram. A molecada, né, não dá informação verdadeira, bota um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas a gente gosta de preencher ficha. Eu sou da época do caderno de perguntas, né? Aí aquele negócio, tu vai colocar aquela informação toda, a tua idade, aí tal, qual é o gênero e tal, não sei o que lá. Beleza. Você começa a seguir fulano da igreja, Beltrano e tal. Mas aí quando você vai na lupinha para procurar alguma coisa, aí aparece os negócios e fica assim, mas peraí, como é que isso parou aqui? E aí nisso, né? Se você está curioso para pensar o que eu vi, eu vou deixar quieto, né? Mas você que imagina o que eu vi, você sabe o que eu estou falando. E aí nesse caso, peraí, como é que pode isso? Ah, aconteceu. Aí tu vai procurar o que você vai procurar. Mas se é aquele dia que tu está meio barro, meio tijolo, para um pouco antes de procurar. Deu para entender? Lembra do que eu falei de evitar e remover? Só que naquele contexto, na tua inexperiência, tu não sabe o que acontece. Passou o tempo, eu fiz a mesma coisa na lupinha do Instagram da minha esposa. Eu peço até, mulheres, não vá na lupinha do Instagram do seu marido, tá?
Aí nesse caso, eu fui mal agora, né, homens? Desculpa. Aí nesse caso, eu fui na lupinha do Instagram da minha esposa. Na lupinha do Instagram da minha esposa aparecia cachorrinho branco, felpudo, criança dando gargalhada. Falei, pô, Satanás só opera sem anestesia no meu Instagram? Por que no dela aparece essas coisas aí e no meu aparece outra? Aí eu comecei a pegar aquela questão do não gosto, ver menos isso, e não sei o que lá. Aí eu comecei a curtir mais Thiago Brunet, pegar uns negócios mais de Silas Malafaia, uns negócios mais ou menos assim, e pronto, meu Instagram ficou crente. Onde eu quero chegar com isso? Eu não sabia evitar, eu não sabia remover. Uma vez que eu aprendi a evitar e remover, eu já soube fazer isso com o Quai. Eu soube fazer isso com o TikTok, eu sei fazer isso com o Facebook, mas eu não sabia que era assim que as coisas funcionavam. Trazendo no contexto do dia a dia, a mesma coisa. Eu estou indo para casa depois do culto, estou indo com a Matilde, não tem nenhuma Matilde aqui na igreja não, né? Então tá, estou eu indo com a Matilde para casa. Aí a Matilde, você viu o irmão fulano hoje? Você sabe que isso é um gatilho. O que? Caiu. Aí começa. Então eu preciso fazer o que? Evitar. Matilde está com a língua coçando para falar aquilo que o fulano fez, mas ela sabe que aquilo não vai edificar. Ela sabe que quem quer que ela fale é o Satanás. E ela sabe que quando ela abrir a boca para falar, quem está em volta ali é Satanás e seus demônios. Então eu estou doida para falar, mas eu não vou falar. Evitar. Mas Matilde não se controlou. Você viu fulana? Mas aí a Clotilde, fulana, desculpa, mas eu não quero conversar sobre esse negócio não. Deu para entender? É aquela questão de eu vou evitar. É fácil? Claro que não. Claro que não. Claro que não. É como, por exemplo, existem situações em que eu não sei, né, falar sobre o universo feminino, mas do masculino eu posso falar um pouco, né? É aquela situação que, assim, geralmente a maioria, né, das irmãs na igreja se vestem comportadas, mas quando é dia de casamento, eu não sei o que acontece, até a noiva, gente. Aí nesse caso, como é que você faz? Você olha para a testa de todo mundo. Evitar. Deu para entender? Já que a irmã não saiu de casa evitando, você evita. E uma vez que não evitou, remover. O problema é que na nossa cabeça, e eu sei que do jeito que eu falo aqui, talvez alguém pode falar assim, mas gente, que pastor pecador. Eu sei, eu não sou puro igual vocês. Eu só estou dizendo que assim, eu estou aprendendo a lidar com a maldade do meu coração. E nisso que eu aprendo a lidar com a maldade do meu coração, inclusive com humildade, porque se eu não tiver consciência da minha maldade, eu penso que eu sou bom. E se eu pensar que eu sou bom, vocês é que são maus. Percebeu a situação? Por que a gente tem problema na igreja? Porque o fulano ele acha que ele é o Dom Quixote de La Mancha que está defendendo a igreja de Deus. E ele entende que quem pensa diferente dele é o inimigo da fé. E nesse delírio dele, ele não se sente culpado de fazer o mal em nome de Deus. Agora, quando ele tem consciência da sua maldade, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que ter consciência de que eu não posso confiar na minha carne. Então, a igreja é uma casa espiritual que precisa evitar e remover toda e qualquer sujeira. Se eu, por exemplo, estivesse ouvindo uma pregação como essa, na minha época de Unijovem, explicar para o jovem hoje o que é Unijovem é meio complicado, né? Mas se eu falar que era uma união de treinamento, vai ficar mais complicado ainda. Então, o que acontece? Nesse tempo, o que era evitar e remover toda e qualquer sujeira? Excluir a garota grávida. E uma
coisa que eu achava estranho na minha época de juventude era o seguinte: peraí, a garota que engravidou para mim, ela é muito menos esperta que a que não engravidou. E a que não engravidou casou de branco. E a que engravidou casou de goiaba, rosa chá, aqueles negócios todinhos. Indiretamente, o que a igreja estava me ensinando naquele período? Não seja pego. Só isso. Quando o que está em questão aqui é o seguinte: filhão, você vai pecar, Deus sabe que você vai pecar. Pedro fala para Jesus: eu não vou te negar, estamos juntos, pai. Você vai me negar? Canso. Aí acontece, quando Pedro vê Jesus tomar aquela coça, já viu um amigo na dificuldade? Entendeu? Todo mundo está fechado contigo, né? Até a hora que você está no fundo do poço. Aí alguém já começa a dizer que você está em pecado, que aconteceu algum problema com você, que Satanás não sei o que lá, que você não é dizimista, alguma coisa do tipo. O pessoal começa a se descolar, porque ninguém quer ficar perto de quem tem problema. Agora compra uma casa de praia, entendeu? Aí começa a voltar os amigos de Jó. Então nesse caso, olha como é que são as coisas. Você se depara, né, com essa questão de: eu vou evitar, e se eu falhar, eu vou remover. Quando, por exemplo, Pedro se depara com aquela situação, nega Jesus, chora amargamente. Depois Jesus volta lá nele, o chama de novo, lhe restitui o lugar, e ele segue em frente. Porque Deus, quando chamou você sabendo que você era de barro. Quando Ele chamou você sabendo que você falhava. Só que pecador é pecador, safado é safado. São duas coisas diferentes. Existem pessoas que têm limitações e elas lutam contra essas limitações. Nem sempre elas as superam, porque elas não têm mecanismos para isso. Quer ver uma coisa interessante? Vamos falar de superendividamento bancário. Quantos de nós fomos preparados para aprender a lidar com o banco? A gente não aprende, a gente pode ter aprendido o quê? Gasta menos que ganha, faz não sei o que lá, mas juros compostos, a gente não aprendeu a lidar com isso. E aí agora, quando nos últimos anos veio aquela iniciativa de vamos dar educação financeira, tivemos políticos sendo contra. Como é que vai ensinar educação financeira para pobre? Aí eu fico pensando, o que está na mente de um representante do povo que é contra o povo ter educação financeira? Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando a gente não tem mecanismos, a gente vai falhar, com certeza. Mas quando a gente vai adquirindo mecanismos, a gente vai sabendo lidar um pouco melhor com as coisas. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, sou casado há 25 anos, então, no início do nosso casamento, a nossa briga lá em casa era tipo a briga do parlamento. Quem aqui deve lembrar da discussão de Antônio Carlos Magalhães com Jader Barbalho? Deve lembrar: Vossa Excelência, cale a boca, né? E aí, né, aquela coisa e tudo tal. Hoje a nossa discussão já é tipo Supremo Tribunal Federal, com a devida vênia. Olha, eu estou me sentindo muito chateado com você, eu estou com raiva, não estou legal, entende? E assim, a gente está brigando? Tá, mas com categoria. Até porque tem um garoto de 5 anos lá, então a gente briga, né, na luva de pelica, até para ele não aprender o que não deve. E aí olha como é que são as coisas, né? Assim, isso a gente desenvolveu ao longo do tempo. Isso a gente não aprendeu nos primeiros 30 dias de casado. Então a gente pega essa questão, né, de que como casa espiritual a gente precisa evitar e remover. Evitar e remover. Isso é todo dia. Todo dia. Todo dia. Você, por exemplo, liga a TV. Evitar e remover.
Você viu aquilo ali, a tua carne gostou, você salivou, e cada carne gosta de um negócio, né? Pode ser, por exemplo, algo na base da violência, na base do terror, na base da promiscuidade sexual, na base da fofoca. Você viu o que aconteceu, né, com o dado Dolabella? Tem que pagar minhas contas, quero saber de dado Dolabella. Pô, mas você soube o que aconteceu? Para que isso? Você não viu não o caso do cara que matou a sogra, fritou, fez torresmo e vendeu? Cara, o que vai mudar minha vida com um negócio desse? Então você percebe que assim, a gente todo dia é bombardeado com alguma coisa. Na igreja é a mesma coisa. A gente precisa evitar e precisa remover, porque a partir do momento que entrou no nosso processo mental, como é que você tira? Deu para entender? A pessoa, não, que a Bíblia diz, né, que se o olho te faz pecar, arranca. Filhão, depois que você viu, a linguagem é metafórica, porque você vai arrancar o olho, você vai tirar do cérebro a imagem que está lá. Então, o esforço é o quê? Evitar apreender o conteúdo, evitar ouvir, evitar ver, evitar sentir, evitar experimentar. Mas uma vez que isso aconteceu, vamos tentar nos reciclar. Vamos fazer a nossa parte. Até porque é o melhor para a gente. Por isso que o texto diz o quê? Portanto, livrem-se. Livrem-se. É maldade? Livre-se. Não, mas se a gente for fazer tudo certinho, livre-se. Livre-se de toda maldade. Não podemos, em nome de Deus, servir ao diabo. Não podemos. Eu estava conversando com um jovem, né? Agora já está com 30 e poucos anos já, mas tinha sido meu adolescente há alguns anos atrás. E aí isso, eu estava conversando com ele, rapaz, me falta malandragem. E ele, por quê? Eu falei, porque nisso que você tenta ser correto, você vive num ambiente em que as pessoas, às vezes, uma está furando o olho da outra. E o pior, em nome de Jesus, essa é a parte mais triste. E aí fica aquela sensação de que você também tem que ser malandro. E aí eu lembro da palavra do apóstolo: por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas e as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Se perder a cabeça é ganhar a coroa, se pregar no deserto é se manter fiel, eu vou o quê? Arrancar o que Deus não plantou. Esse foi o chamado de Jeremias. Essa foi a vocação de João Batista. Agora eu pergunto, qual de nós quer isso? Todo mundo quer ser conhecido como o apóstolo Paulo. Quem quer ser apedrejado como ele? Quem quer ser açoitado como ele? Quem quer ser desrespeitado como ele foi pela igreja de Corinto? Olha quantas vezes Paulo está dizendo que é apóstolo para os crentes de Corinto, irmãos. Sabe por quê? Porque ele está sendo desrespeitado, então ele quer ficar dando carteirada toda hora. Eu sou apóstolo, vocês são isso meu, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Está sendo ferido. Você não percebe isso no Filipenses. Então nós observamos, né, que assim, eu preciso me livrar de maldade, eu preciso me livrar de engano. As pessoas que adulam você não se importam com você, elas se importam com elas mesmas, e elas sabem, né, que para elas conseguirem o seu apoio e aquilo que você tem para oferecer, elas vão agradar você. É normal isso. É simples o caso. É como, por exemplo, já conversei isso várias vezes com a minha esposa. Somos casados. Aí eu falei com ela: você acha o quê? Você acha que, por exemplo, eu brigo com você, eu me aborreço com você, eu tenho dificuldades com você, e aí um indivíduo lá na sua faculdade, ou lá no seu trabalho, ou lá não sei onde, ele chega, se aproxima de você, né, e trata você cheio de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você acha o quê? Que ele é uma pessoa maravilhosa? Só o fato dele saber que você é casada e ficar chavecando, ele já mostrou quem ele é. Só aí ele já mostrou. Segundo, é muito fácil ele ser romântico com você sem acordar do seu lado,
sem lidar com a sua TPM, sem conviver com você, sem ouvir suas reclamações. É fácil isso. Calma, mulheres, o mesmo serve para o homem. Calma, eu sei. A gente sabe que aquela menina com aquele cabelo espetacular, aquele perfume, aquela unha, ela não acorda daquele jeito. A gente sabe disso. Mas o cara fica assim: isso é que é mulher, não é aquele tipo que eu tenho lá em casa. Mas eu não sei se dá para perceber que assim é muito fácil você olhar e uau, claro, você não está ali direto. Está dando para entender? Então é importante eu me livrar do engano. Porque às vezes, observa bem, quem aqui não lembra, parece até que eu não tenho minha idade, mas alguns anos atrás, as pessoas quando caçavam pombo, elas pegavam umas caixas de mercado, eram umas caixas de plástico, né? Tipo engradado de cerveja, só que era caixa para botar coisa de mercado. E aí nisso colocava um gravetinho com uma forquilha, não dá para explicar o que é forquilha também não. Aí nisso colocava um pauzinho ali, amarrava um barbante. E aí nisso botavam uma fila de milho e o pombo ia. Aí o pombo crente que ia comer milho, aí está ele indo. Aí quando ele chegava lá, vup! Laranja madura na beira da estrada, tá bichado, Zé, botei marimbondo no pé. Fugir de todo engano. Cuidado com quem, por exemplo, te coloca lá em cima direto. O amigo não faz isso. Pai e mãe não faz isso. Quem faz isso é o vendedor ali da esquina que quer te colocar lá em cima. E quando eu estou falando vendedor, eu estou falando vendedor trambiqueiro, disso que eu estou falando. Então, todo engano, hipocrisia, aparentar uma coisa que não é. Sabe, irmãos, é muito feio isso. Sabe, olha, esse aqui sou quem eu sou. E quantas vezes a gente fica, sabe, numa questão de querer mostrar um negócio que a gente não é, para quê? Vai chegar uma hora, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Máscara é uma coisa que não se sustenta todo dia. Não dá para fazer propaganda enganosa direto. Não tem como. O que a gente pode fazer é tentar melhorar como pessoa e não fingir que é outra pessoa, como se todo mundo fosse acreditar. Até porque as pessoas, elas não são idiotas. E aí a gente observa aqui inveja. E a parte complicada da inveja não tem a ver com você querer o que o outro tem. Tem a ver com você querer que o outro perca o que tem. Porque de repente eu posso olhar e falar assim: uau, rapaz, que casa bonita do irmão fulano. Poxa, meu Deus, me dá uma oportunidade aí, como é que eu posso fazer para ter uma casa assim? Aí eu converso com ele, quem foi o pedreiro que fez a casa, como é que ele fez não sei o que lá e tal, e a gente vai. Agora o problema da inveja é quando fica assim: poxa, o cara ele é assim, não sei o que lá, e tem aquela casa. Eu sou isso e não tenho. Meio que assim, tomara que caia um raio lá, entende? Não fala, mas sente. Então, essas coisas não podem fazer parte do meio do povo de Deus. E aí, pensa comigo o seguinte: por que um texto desse está sendo endereçado para cristãos? Porque existem cristãos que vivem isso. Porque se cristãos não vivessem isso, não teria esse texto. Se esse texto existe, ele existe para vacinar. Ou seja, isso não é uma prática de igreja. Relógio existe para marcar a hora. Então a igreja não pode perder a sua finalidade. A gente não está falando de uma boate, a gente não está falando de um prostíbulo, a gente não está falando de uma banca de jogo de bicho, a gente está falando da coluna e da firmeza da verdade. E aí ele dá essa dica, né? Olha, como em toda espécie de maledicência. Maledicência a gente sabe como é que é, né?
Se fosse boa, seria boa-dicência, né? Mas já é maledicência. Então, como crianças recém-nascidas, desejam. Aí é que está a questão. Eu posso ser pecador e você pode ser pecador. Mas quando a gente deseja, já viu aquela pessoa desorganizada que quer ser organizada? Já viu aquela pessoa que não sabe ler e escrever, mas ela insiste em querer ler, em querer escrever? Já viu aquela pessoa que assim, ela tem limitações, mas ela se esforça, ela pede? Já viu, por exemplo, a mãe pedindo o filho dica de como é que faz para configurar, né, o perfil no Facebook? Entende? Como a pessoa ela quer, ela dá um jeito, ela se esforça. Então deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E aí, você pode ler ali, por favor? A igreja educada espiritual não está fundamentada na vida dos ensinos de Jesus. Aí é que está a questão. A pergunta é: o que Jesus disse? Eu sou de um tempo que a gente tinha semana de oração às vésperas da sessão mensal de negócios, que a gente precisa ficar sempre falando culto administrativo para o pessoal não achar que sessão não é culto. E aí nisso, pensa bem na pedagogia da semana de oração. Você ora para que Deus dê direção. E na hora de votar, a gente não vai votar porque a gente quer ou não quer. A gente vai votar por causa da missão da igreja. Para que a igreja existe? Por que Jesus edificou a igreja? Por que Deus decidiu colocar essa igreja neste lugar? Essa deveria ser a motivação. Agora, os irmãos mais vividos sabem que não é bem assim que acontece. Por quê? Porque muitas vezes não estamos fundamentados na vida e nos ensinos de Jesus. Estamos preocupados com os aspectos institucionais. A instituição igreja, mesmo depois do arrebatamento, ela vai continuar, gente. A instituição CNPJ vai continuar. Por quê? Você com Jesus ou sem Jesus, você canta hino. A gente está vivendo uma época hoje que o gospel, né, conseguiu alcançar o meio secular. É difícil. Você viu aí agora Caetano Veloso e Kleber Lucas cantando Deus cuida de mim, tranquilo. E eu não estou entrando nem aqui em juízo de valor para evitar cancelamento, né? Mas assim, olha como é que são as coisas. Você não precisa ser nascido de novo para cantar um louvor. Você não precisa ser nascido de novo. Pô, Jô Soares sabia explicar a Bíblia. A questão é o seguinte: Cristo está encarnado na vida da gente. Cristo se manifesta no nosso viver diário. Nós estamos voltados para aquilo que Ele quer que nós façamos. Então nós observamos que à medida que se aproximam dele a pedra viva, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, eu sou utilizado como pedra viva à medida que. Eu não sou utilizado como pedra viva porque eu sou pastor. Você acha que o diabo respeita a minha carteirinha da ordem? Você acha que os demônios estão preocupados com o meu certificado de batismo? Não. Não. A questão é até que ponto, com todas as nossas limitações, eu estou nem que seja me arrastando. O que fazer? Para onde ir? Tu tens palavras de vida eterna, eu não tenho mais para onde ir. A minha carne quer pecar, sim, Senhor. Já sofri muita decepção com os teus filhos, sim, Senhor. Mas eu não tenho para onde ir. Quem tem palavra de vida eterna para mim? Quem é a esperança do mundo? Quem pode transformar a vida do meu vizinho? Eu não tenho outra alternativa, Senhor, eu só tenho o Senhor. E é isso que nos mantém aos seus pés. É isso que nos mantém na busca. Claro, estou falando
para aquela casa espiritual fundamentada na vida e nos ensinos de Jesus. Porque nós podemos estar fundamentados na nossa própria tradição. Sempre foi assim. Nós podemos estar fundamentados nas nossas lembranças. Lembra, fulano, como era antigamente, quando a gente amarrava cachorro com linguiça, tempo bom, né? Mas tudo mudou, não se faz mais, não sei o que lá, parará, e fica esse negócio. Aí tem gente que, por exemplo, quer voltar lá em 1940. Quando o que a gente precisa não é voltar a uma época, o que a gente precisa é voltar aos princípios e responder a esta época. O problema é que assim, não se faz mais pastor como antigamente. Filhão, não existe mais antigamente. Não existe. Entende? No meu tempo, olha só, meu Deus do céu, estou velho. Então, no meu tempo, a gente fazia prova com cheiro de álcool por causa do mimeógrafo. Agora você vai no Google Forms, aí você vai e preenche as coisas pelo Google, e aí você prepara as coisas no Canva, e aí você, por exemplo, a sua praça agora é o Facebook, né? Facebook por velho, né? E o Instagram por jovem. E aí nisso você vai, e a sua praça agora é a internet. Deu para entender? Embora os coroas estão chegando no Instagram também, eles vão, aí o jovem vai para outra plataforma. Então, eu não sei se você observa que assim, eu não gosto desses negócios de internet, tá legal. Milton Nascimento dizia que o artista tem que ir onde o povo está, e o pregador não tem que ir, não? E aí? Esse é o caso. Se o Filho do Homem vem buscar e salvar o que se havia perdido, se a igreja é o corpo de Cristo, ela precisa continuar o que ele começou. E aí eu pergunto, eu e você estamos continuando o que ele começou, ou estamos vivendo pelos nossos próprios projetos, pelos nossos próprios interesses? Eu não sei você, mas eu sinto saudade de uma coisa que parece que eu nunca vi. Porque eu leio a Bíblia, eu leio Atos, eu leio as palavras de Jesus, e eu vejo muitas vezes mais uma reprodução de um denominacionalismo norte-americano que vem para cá, e não do Nazareno trazendo, né, para a gente uma proposta de vida nova, de vida no Espírito, de vida em Deus, de vida transformada. Então a gente observa, né, que assim, a igreja é uma casa espiritual quando? Porque se ela não está fundamentada na vida e nos ensinos de Jesus, ela é só mais uma organização religiosa. E aí muitas vezes, em vez de ser o lugar mais seguro da terra, ela só é um lugar onde a gente se reúne, canta música, lê versículo. Aí quando a gente gosta do sermão, né, a gente fica animado. E muitas vezes gostar do sermão tem a ver com aquilo que, né, você vai vencer, você vai conseguir. Deus, né, está olhando para você, secando suas lágrimas, aquele negócio todinho. E aquele sermão que mesmo que esteja fundamentado nas Escrituras, se, né, a gente não curtir, não tiver uma boa sensação, né, não tiver um arrepio, um calafrio, não pegou na veia, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, legal, quem quiser ser feliz assim, seja. Só que assim, Jesus morreu para isso, ressuscitou para isso, edificou sua igreja para isso, salvou a mim e a você para isso. Eu acredito que Deus quer mais de mim e de você. Acredito, com certeza. E por último, você pode ler? A igreja é uma casa espiritual, desde que seja construída com vidas dedicadas a Deus. E aí, eu não sei se dá para perceber. Boa parte dos problemas que nós temos na igreja tem a ver com as vidas dedicadas a si mesmas. Tem um ditado que diz que a pessoa atravessa o mundo para falar, mas não atravessa a rua para ouvir. É aquela pessoa que, na vez dela falar, ela quer que todo mundo preste atenção. Já viu gente assim? Se você olhar para lá, ela para de falar para você prestar atenção nela. Se você cochilar, ela faz pigarro ou ela fica em silêncio
Porque já reparou, a pessoa está dormindo na hora do sermão, se tu ficar em silêncio ela acorda. Engraçado isso, né? Aí isso. Mas aí não tô rindo porque é verdade, funciona, faz isso. Aí o que acontece? Agora, por exemplo, pode reparar, quando quem está rindo é porque já viu essa cena em algum lugar. Agora, observa bem o seguinte: pega essa mesma pessoa e bota ela na liderança de alguma coisa. Ela questiona todo mundo. Quando é ela, aí ela diz que tem que respeitar a autoridade. Deu para entender? Então, quando nossa vida é dedicada a Deus, filhão, eu não tenho que brigar com você. Eu não tenho disputa com você. Eu não tenho diferença com você. Semana passada, um diácono ligou para mim e falou assim: pastor, mandou uma mensagem, quer dizer, eu queria lhe pedir perdão. Eu falei: você não tem que me pedir perdão de nada, meu irmão. Você não me fez nada. Quando você está a serviço de Deus e alguém te ajuda, não te ajuda. Quando você está a serviço de Deus e alguém te atrapalha, não te atrapalha. Então a obra de Deus, ela é feita com pessoas que se dedicam a Deus. E quando a gente não se dedica a Deus, já não é mais obra de Deus. Então, nesse caso, a igreja era uma casa espiritual, desde que seja construída com vidas dedicadas a Deus. E o texto diz o quê? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí, nesse caso, irmãos, eu, por exemplo, quero até aproveitar a oportunidade de explicar aos irmãos que eu nem perguntei que hora terminava o culto, tá bom, gente? Desculpa, eu não perguntei, devia ter perguntado. Então, em relação a isso, né, eu gostaria que você estivesse pensando a respeito da sua dedicação a Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você: se você, meu irmão, fica muito ofendido ou sentido com aquilo que algumas pessoas fazem no seu ministério, pare para pensar se você está realmente fazendo para Deus. Porque se tem uma coisa que me protege demais de ficar magoado, é justamente isso. Estou fazendo para Deus. É a melhor coisa do mundo? Não, é o melhor que eu posso. E estou fazendo para Deus. Deus está vendo a sinceridade do meu coração? Amém. Estou fazendo para Deus. Tem que melhorar? Sim. Estou fazendo para Deus. Você falou um monte de coisa para mim, eu estou a serviço de Deus. Você vai resolver com aquele que me colocou aqui para falar. Deu para entender? Você está me apoiando? Poxa, legal. Se Deus me colocou aqui para fazer, você está me apoiando, você está apoiando o trabalho dele. Deu para entender? Se de repente eu estou fazendo algo e você discorda e está boicotando, você não está fazendo para mim, você está fazendo contra quem está fazendo fazer. Então percebe que quando isso acontece, você vai trabalhar no Ministério das Mulheres sem mágoa. Você vai trabalhar no Ministério dos Homens sem dorzinha no coração. Por quê? Porque quem te atrapalha não te atrapalha, e quem te ajuda não te ajuda. Por isso que a gente pode cantar: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Por quê? Porque cada sofrimento é degrau de crescimento. Cada dificuldade, tudo coopera. E aí a gente vai seguindo, né? Os irmãos de José jogam José na cisterna. E aí nisso, José, ele é vendido pela caravana para Potifar. E aí da casa de Potifar, ele é preso. E da prisão ele vai para o palácio. Ou seja, a cada bordoada que José leva, José está mais perto do prêmio. A cada golpe que ele recebe da vida, ele está mais perto da vitória. A cada ação cruel e diabólica, ele está mais próximo da ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Ou seja, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, irmãos. Então nós precisamos, ter isso em mente. É claro que a bênção do Senhor nem sempre é vista com a nossa compreensão. Por exemplo, eu olho para mim e penso: peraí, eu sou um cara abençoado? Que na minha cabeça abençoado é o quê? É o pastor do relógio de ouro, entende?
Abençoado é o quê? É o pastor que tem 30 mil, não sei quantas mil pessoas assistindo. Está dando para entender? Agora, Elias era o perturbador de Israel. Elias era um profeta sozinho. E entre aquele profeta sozinho e 850, era o endereço dele que os anjos conheciam. Então, fica de pé, meu irmão. E o Marcos bota o slide aqui para a gente ler. E aí é onde está aqui. Que igreja seremos? Igreja cheia de Deus ou cheia de si? Uma instituição sem vida ou uma família espiritual? Pessoas acostumadas com religião ou pessoas que apoiam pessoas? Isso aí, irmãos, cada um de nós vai fazer uma escolha. Eu não tenho como forçar você, você não tem como me forçar, Deus não vai nos obrigar, e cada um vai colher o fruto daquilo que plantou. Então, que a gente possa terminar com esse louvor, corpo e família. E quando eu canto esse louvor, eu lembro de uma diaconisa muito querida, que ela falava: pastor, eu não gosto de cantar corpo e família não. Aí eu falei para ela: por quê? Porque a gente canta um monte de coisa que na prática eu não vejo acontecer. Eu falei: então, irmã Rosângela, vamos cantar nem que seja de modo profético. Hoje a gente pode estar assim, mas Deus não vai deixar a gente assim sempre. Deus pode ajudar a gente a mudar, e se a gente mudar, a vida da gente muda. Amém? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por essa manhã. Eu te agradeço por essa família espiritual que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. E eu peço a Deus que Tu estejas abençoando a caminhada desta igreja. Eu peço que Tu esteja prosperando o trabalho das mãos do pastor Cláudio Nunes, que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando e fortalecendo o irmão Carlos Oliveira. Muito obrigado, Pai, pela instrumentalidade do irmão Marcos Aurélio na ajuda aqui. E eu também, ó Deus, te agradeço pela paciência do povo, de ouvir, ó Deus, a exposição do texto,
apesar de não ser uma palavra adocicada, mas, ó Deus, uma palavra urgente para o nosso tempo, um tempo, ó Deus, em que as igrejas estão cheias de gente vazia, um tempo, ó Deus, em que as lideranças vivem para si mesmas, um tempo em que tantas igrejas batistas, quase centenárias, minguando, num tempo, Pai, em que o pecado cresce de um modo avassalador, descaradamente aprovado no nosso país, um tempo, Senhor, em que o errado é certo, em que o certo está errado, num tempo, Pai, em que as famílias têm sido destruídas e que a inocência das crianças estão sendo roubadas, no tempo, Deus, em que a violência está no nível mais grave. Senhor, num tempo como esse, ajuda-nos a imitar a Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a mostrar a Tua luz nesse mundo tenebroso. Eu peço, ó Deus, a Tua graça e a Tua força sobre o Teu povo, que Tu estejas nos levando em paz e nos guardando de todo mal. Assim eu oro para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus, grato por essa oportunidade. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Eu devolvo a palavra para o irmão Carlos Oliveira. Os irmãos podem sentar. Quero agradecer ao pastor pela palavra, por esperar